Graça e paz, amados irmãos. Eu sou o pastor Claudinei, da Segunda Igreja Presbiteriana Conservadora de Curitiba. Sejam bem-vindos ao nosso canal. E eu peço que vocês, se têm gostado dos nossos conteúdos, se têm sido abençoados com os nossos vídeos, que dê uma curtidinha, se inscreva no nosso canal, nos ajude a divulgar a palavra de Deus na nossa cidade e no nosso Brasil. Bem, hoje eu quero fazer uma meditação com vocês sobre o tema Quem governa no inferno? Quem governa sobre o inferno? E a partir dessa pergunta eu queria meditar um pouquinho com vocês sobre a questão de governo, sobre a questão do ensino da Bíblia, sobre o poder do diabo, a abrangência do poder do diabo e a abrangência do poder de Deus, né? E todos os assuntos que nós temos colocado aqui, de certa forma, são assuntos que são um pouco debatidos, assim, né? E com respostas diferentes. E nosso propósito é contribuir de alguma forma nessa discussão e sempre destacar o ensinamento das Escrituras. Então, quem governa sobre o inferno? Mas antes de eu chegar nessa resposta, essa pergunta, deixa eu dizer para vocês que é normal que as pessoas tenham uma visão meio diferente, meio dividida da seguinte maneira. Elas acham que, se eu perguntar para vocês quem dirige o céu, quem governa o céu, praticamente todo mundo vai dizer que é Deus quem governa, que lá está o seu trono, que Ele é Senhor no céu. E o inferno quem governa, geralmente a visão popular é que é o diabo, né? Tem um grande trono vermelho lá e o diabo, o cramunhão, está sentado com um tridente lá, com a capa vermelha, aterrorizando as pessoas que estão lá, né? Isso é reproduzido por muitos filmes e novelas e assim por diante. E quem governa a terra, então a terra ficaria aí no meio, né? Deus governando a igreja, mas tem locais que estão amarrados e que são dominados por demônios territoriais e pelo diabo e assim por diante. Ficaria que Deus governando no céu, o diabo governando no inferno e a terra assim, um lugar de ninguém, uma batalha entre o bem e o mal, né? Entre Deus e o diabo. Bem, será assim a visão bíblica? Então vamos pensar um pouquinho biblicamente, né, a partir de alguns textos, claro, a partir de alguns textos apenas e não a partir de toda a Escritura. Primeiramente, por que é dito que o diabo... Primeiramente, nos céus nós não temos como chegar a outra conclusão, a não ser que Deus é Senhor soberano, né? O Salmo 103, verso 19 diz que Deus estabeleceu o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Então o Senhor é soberano nos céus. Isaías tem uma visão da glória de Deus, né? E diz que ele viu um grande trono e os anjos em volta, os serafins voavam em volta do trono. Diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Apocalipse tem uma gama de textos dizendo que todo mundo que está no céu está glorificando a Deus, dizendo: digno é o Cordeiro de ser exaltado e glorificado pelos séculos dos séculos, digno é o nosso Deus e assim por diante. É muito comum essa visão de que Deus é soberano nos céus e nós não temos como discutir isso, né? Tem o ensinamento bíblico de que o diabo se rebelou contra o Senhor, tentou ter um lugar de destaque no céu, mas foi de lá expulso. Então Deus reina soberanamente nos céus, todo mundo que está lá vive para a glória dele, para culto a Deus, e nós, quando formos para lá, iremos também glorificar o nome do nosso Deus. E na terra, quem é que governa na terra? Antes de chegarmos à pergunta sobre o inferno. Na terra, geralmente muitas pessoas afirmam que o diabo é Senhor na terra, que ele recebeu o reino de Deus e que ele é Senhor desse século. E essa visão do governo do diabo sobre a terra é baseado em algumas interpretações de alguns versículos. Eu vou aqui fazer um comentário sobre alguns deles. O primeiro deles tem a ver com 2 Coríntios 4,4, onde o diabo é chamado lá de Deus deste século. Então, como se o diabo fosse Deus realmente desse século, dessa geração da terra e dessa dimensão aqui. Mas o outro texto que é usado também é a expressão bíblica que diz que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. O mundo está no maligno. O mundo pertence ao maligno e é dominado por ele, né? Controlado. Um outro texto também usado é quando Jesus Cristo está sendo tentado pelo diabo, né? E é dito que ele leva Jesus Cristo no alto do templo, do pináculo do templo, e oferece todos os reinos a Jesus se ele tão somente adorasse e se prostrasse diante do diabo. Bem, esses versículos e outros que aparentemente mostram o diabo como tendo um governo sobre a terra, precisam ser bem compreendidos no seu contexto. Esses versículos apenas estão dizendo que há um sistema realmente demoníaco, há um líder de toda a pecaminosidade, de todo o mundanismo, e esse líder é o diabo. Mas não está dizendo que ele tem governo sobre nada. Quando ele oferece os reinos a Jesus Cristo, ele pode estar oferecendo alguma coisa que não é dele, né? Porque ele é o pai da mentira. Quem diz que tudo que ele está oferecendo realmente ele poderia dar a Jesus Cristo?
Quando diz que Deus é o Deus desse século, nós podemos comparar o Antigo Testamento, que é dito lá dos deuses pagãos. E nem por isso os deuses pagãos do Egito, da Babilônia ou de qualquer outro lugar, nem por isso significa, se eles são chamados de deuses, significa que eles são reais, que eles têm poder e que eles têm governo sobre alguma coisa. Que eles têm domínio sobre alguma parte da terra. Então o Deus desse século significa que pessoas adoram e vivem para Satanás, e ele é Deus sobre algumas pessoas e sobre um sistema de pecado mesmo, né? Ele domina nesse sentido, mas não que ele seja soberano e que ele tenha o controle e o domínio da terra. E quando diz que o mundo jaz no maligno, aí nós não podemos entender o mundo como a criação, como o universo, como o cosmos, mas o mundo no sentido usado principalmente por João, como um sistema de pecado, como um mundo de pecaminosidade e não como um mundo de criação, não um mundo no aspecto criacional. A criação em nenhum lugar da Bíblia é dito que o diabo é senhor sobre ela. Pelo contrário, a Bíblia inteira mostra que Deus é senhor na terra. Nós já vimos que Deus é senhor no céu, absoluto, soberano e reina, e que o Salmo 24 diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então a terra é de Deus. Há vários salmos que dizem que o Senhor reina, que começa com a expressão o Senhor reina, o Senhor está vestido de majestade e assim por diante. O Isaías 6, versículo 3 diz que toda a terra está cheia da glória de Deus, que a glória de Deus enche a terra. Então, e quando você observa alguns encontros entre Deus e o diabo, você vê claramente que o diabo não tem reino. Por exemplo, quando o diabo se apresenta a Deus entre os filhos dos homens, né, lá em Jó, é dito que ele teve que ter autorização para tocar na vida de Jó, para tocar na saúde de Jó, para tocar na família e nos bens. Ele não poderia fazer nada. Se ele fosse Deus, se ele tivesse controle e domínio, ele poderia fazer o que bem entendesse sem ter que pedir autorização para Deus. Outra coisa, no Novo Testamento, está um episódio em que Jesus Cristo conversa com o diabo, um dos raros episódios em que ele conversa com Satanás, e é dito que para possuir porcos, o diabo teve a permissão de Cristo. Ele só pôde fazer aquilo porque Cristo permitiu. E quando nós falamos então que quem governa sobre a terra, é claramente que é Deus. Deus é Senhor. O diabo faz seus estragos, mas como Martinho Lutero diz, o diabo é o diabo de Deus. Ele só faz aquilo que Deus permite e ele é um coitado, ele está vencido, derrotado, não tem governo, não tem império, não tem trono. E ele também agora, passando para o último ponto, quem governa sobre o inferno? Vou gastar pouco tempo. E se você discordou, concordou, vá nos comentários, questione biblicamente, vamos ampliar o debate. Se nós podemos dizer que há um governo, que há um trono no inferno, meus irmãos, esse trono ele deve ser ocupado pelo Senhor. Porque o inferno nada mais é do que o lugar preparado por Deus para o diabo e seus anjos, como está em Mateus, no final do Evangelho de Mateus. Então quem prepara o inferno é o próprio Deus e prepara para o diabo e seus anjos. O inferno não é lugar de reino de Satanás, pelo contrário, o inferno é preparado por Deus para que o diabo e seus anjos e todas as pessoas que não servem a Cristo sejam condenadas lá eternamente. Quem envia pessoas para o inferno não é o diabo, e sim Deus. Quem condena as pessoas ao inferno é o próprio Deus e não o diabo. O sofrimento do inferno, ele é proporcionado, ele é causado pela ira de Deus, pela sua justiça e não pelo diabo. O diabo não vai estar no inferno fazendo nada a não ser sofrer. Então Deus é Senhor soberano sobre todas as coisas, Deus é Senhor no céu, Deus é Senhor na terra, Deus é Senhor no inferno. Ele é soberano, tudo é dele, ele faz aquilo que lhe apraz e o diabo não tem trono nem aqui, nem no céu, nem no inferno e nunca terá. O diabo está vencido. Nós somos do Senhor e nós pertencemos a Ele e só o Senhor é Deus soberano, Rei e imortal. Deus abençoe a todos vocês. Grande abraço do pastor Claudinei, gente.